paz. Hoje nós vamos meditar no texto de Mateus 6, 19 ao 34, que diz assim: Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Pensaremos na seguinte grande ideia: confiando totalmente em Deus, teremos paz diante das preocupações. Nestes tempos de pandemia, tem sido comum conversar com pessoas preocupadas, ansiosas devido ao confinamento e ao futuro. A ansiedade ou preocupação é algo que suga o nosso sono, esgota a nossa alegria e exaure a nossa energia. Eu comprei um livreto da editora Nutra, que nos ensina sobre como lidar com estas questões. O nome do livreto é Por que se preocupar? Alcançando a raiz da ansiedade. Eu compilei o conteúdo para apresentar aos irmãos em forma de mensagem. Uma pergunta que muitas pessoas fazem é a seguinte: há esperança para esse problema? Pessoas com boas intenções dizem: quando a preocupação vier, pense em coisas boas e não em coisas ruins. Falam palavras positivas. Outras vão recomendar que você tome remédio para acalmar as suas emoções. Mas seja qual for a recomendação, nada disso resolverá esse problema, a não ser as palavras do Senhor Jesus no Sermão do Monte, pois preocupação é um pecado que expressa graus de idolatria e incredulidade, e Jesus ele é mestre em lidar com os nossos pecados. Na verdade, ele morreu por eles, ele morreu para nos dar vida em abundância. A preocupação é um problema que pode ser resolvido por meio da palavra de Deus e do Espírito Santo. Deus dá aos que o seguem, aqueles que seguem a Cristo, a sabedoria e o poder que precisam para lutar contra a preocupação e vencer a ansiedade. O que devemos fazer então com as nossas preocupações? Como devemos lidar com os seus sinais? O fato é, queridos, que até mesmo os cristãos podem lutar
com a preocupação. Os apóstolos de Cristo passaram por ansiedades. Deus sabe disso, Deus se importa com isso e porque Ele nos ama, Ele deseja nos libertar dessa nossa dependência de nós mesmos para confiarmos somente nele e na sua palavra. Jesus disse que nós podemos aprender a não nos preocuparmos. Eu quero meditar sobre 3 ensinos sobre preocupação e como podemos vencê-la. Primeiro ensino diz que a preocupação é pecaminosa, mas Jesus nos dá graça. O que o Senhor Jesus disse sobre a preocupação? Ele nos diz que ela é errada. Vejam bem, não sou eu que estou dizendo, é o próprio Senhor Jesus quem está dizendo que ela é errada. Jesus a proíbe não menos do que 3 vezes no texto base desta meditação. Primeira vez está no verso 25, quando ele diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Segunda vez, no verso 31, portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. E na terceira vez, no verso 34, quando ele diz: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Só essas 3 recomendações do Senhor Jesus já deveriam produzir esperança em nós, de maneira que precisamos entender que não fomos abandonados à sorte das teorias humanistas que tentam dar respostas aos problemas da vida. Nós temos a Bíblia para nos ensinar a lidar com a preocupação e ansiedade. O apóstolo Paulo faz uma proibição semelhante em Filipenses 4:6, dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma. Preocupação, então, segundo o conceito do apóstolo Paulo, também é pecado. A pessoa preocupada, ela erra o alvo. Então, definir preocupação como pecado podem deixar os preocupados desconfortados, talvez até gerar certa resistência ao que eu estou dizendo. Contudo, a Bíblia nos lembra que nossas atitudes como cristãos não podem ser contrárias à sua palavra. Caso sejam, estaremos praticando o pecado também. Veja o que diz os textos de 1 Tessalonicenses 4, verso 1 e 2, e o livro de Tiago, capítulo 4, verso 17, respectivamente. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. E o segundo texto: pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vivemos numa época onde a preocupação é algo muito comum e natural. Todo mundo, em algum grau, se preocupa. Eu não estou sugerindo que você não se preocupe com nada, pois, em algum grau, a preocupação é uma demonstração de interesse pela vida das pessoas, de um esposo, uma esposa, de um filho, de uma mãe, de um amigo, de um parente, de um irmão em Cristo. Não estou sugerindo que você se torne uma pessoa insensível, desinteressada com as pessoas próximas, com os irmãos da igreja, com o país ou com o mundo. A Bíblia trata de 2 tipos de preocupação que emerge da mesma raiz do verbo lá no grego meriminao. Uma seria a positiva e a outra seria a negativa. A positiva demonstra cuidado e interesse pelas pessoas, e a negativa sugere algo fora do controle, algo como obsessão, paranoia, algo que tira a paz do preocupado. Vale dizer que toda preocupação surge por algum interesse legítimo por algo ou alguém, mas que em algum momento acaba por nos dominar
por falharmos em levar esse interesse à presença de Deus, a fim de observá-lo sobre a perspectiva dele. Nossos problemas legítimos de interesses sinceros cruzam a linha da confiança em Deus e se tornam preocupação pecaminosa. Nós falhamos nesse momento. A preocupação revela outros pecados em nossos corações. Inveja, ira, desespero, revela uma mente dividida em nossa alma. A preocupação negativa expressa ídolos da incredulidade em nós. O fato de a preocupação ser pecado não deve nos desanimar. Jesus veio para lidar com todas as formas de pecado. Ele veio para redimir e transformar pessoas como eu e você, que se preocupam em alguma medida. Por sua morte, por sua ressurreição e ascensão, Jesus tem dado nova esperança, novo poder e nova identidade para todos aqueles que confiam suas vidas a Ele. Veio para nos perdoar por nossas preocupações e para nos ajudar a mudar os nossos padrões. Isso exigirá uma dose de muita entrega e muito aperfeiçoamento na sua condição de preocupante, para que você consiga entregar totalmente as suas ânsias a Ele. Jesus não diz que você não vai se preocupar. Ele nos dá as razões pelas quais ela é errada. Ele expõe as raízes pecaminosas da nossa ansiedade. Ele diz que precisamos ir a Ele, que precisamos nos entregar totalmente aos cuidados dele para termos o descanso. Em Mateus 11, 28 ao 30, ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estamos meditando sobre 3 ensinos sobre preocupação e como podemos vencê-la. O segundo ensino diz que a preocupação é idolatria, mas a solução é arrependimento. Em Mateus 6, o texto base, do verso 19 até o 25, nós vemos a primeira razão pela qual a preocupação é idolatria. Idolatria significa adorar alguém ou algo que não seja o verdadeiro Deus. Significa dar-se a alguma pessoa, alvo, ideal ou objeto que não seja o Senhor Jesus. Envolve prender o seu coração a algum falso salvador, servindo a algum mestre que não seja Deus. A preocupação expressa idolatria persistente no coração, sinaliza de alguma maneira que você está confiando em si mesmo, que está em algum grau edificando a sua vida sobre coisas ou pessoas e não em Jesus. A sua ansiedade indica automaticamente que as lealdades do seu coração estão temporariamente divididas. Nessa passagem, o Senhor Jesus mostra como a idolatria compete com Deus de vários modos. A preocupação revela as maneiras pelas quais nós intimamente procuramos e confiamos em tesouros terrenos em vez de bens divinos. Jesus nos diz para armazenar tesouros celestiais, não perecíveis, não tesouros terrenos perecíveis. Muitas das nossas preocupações envolvem coisas terrenas, nosso trabalho, nosso casamento, dinheiro, posse, saúde, filhos, familiares, pandemia, etc. Nós nos focamos e fixamos nelas, ligamos nosso coração a elas e então vivemos em preocupação perpétua acerca delas. Jesus nos diz que todas essas coisas são consumidas por traça, ferrugem e passíveis de roubo e de degeneração.
Mesmo assim, essas coisas acabam controlando a nossa mente e as nossas ações. O que nós julgamos ser de grande valor, o motivo da nossa vida, governará a nossa vida. Nosso tesouro nos controlará. Em contraste, os tesouros celestiais são permanentes, garantidos para sempre para nós. Eles incluem todos os benefícios encontrados em Cristo, sendo que o maior tesouro é o próprio Deus e o seu Filho Jesus. Em Gênesis 15, versículo 1, Deus diz o seguinte a Abraão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Em outras palavras, Deus está dizendo a Abraão: eu sou o seu tesouro. No Salmo 73, versos 25 e 26, Asaf, falando desses temores na qual lutamos, ele conclui: a quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e é a minha herança para sempre. Ver e estar com Deus e com o Cordeiro de Deus nesta vida e na eternidade ultrapassa muito e ofusca as coisas perecíveis desta vida, por mais que as amemos. A preocupação revela as maneiras de olharmos a vida com olhos contraditórios. O verso 22 e o verso 23 fala sobre isso. Um olho bom deixa a luz de Deus entrar no corpo, sendo Cristo essa luz. Nossos olhos estão voltados para Ele ou para outras coisas? Quando deixamos de ter bons olhos, de fixar nossos olhos em Jesus, em seu reino, seremos preenchidos pela escuridão da preocupação crônica ou invadidos por preocupações agudas. A nossa visão será nublada, temporal, terrena e limitada. As Escrituras nos convocam a procurar as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e a manter os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. À medida que aprendemos a fixar os nossos olhos no Senhor Jesus, nós ganhamos uma perspectiva mais clara acerca de nossas preocupações diárias. A preocupação revela as maneiras de servirmos a mestres rivais. Mestres de escravos exigem lealdade exclusiva. É impossível trabalhar ao mesmo tempo para dois chefes diferentes. Nosso Senhor conclui essa sessão com um aviso bem claro: ninguém pode servir a dois senhores. Jesus declara que nós não podemos servir a Deus e a algo ou alguma pessoa também, seja dinheiro ou qualquer outros deuses. Adorar a Deus é um dever exclusivo do cristão. Quando deixamos de seguir ao Deus verdadeiros, procuramos viver para nós mesmos, adorando substitutos às coisas com as quais nos preocupamos, revelam nossos deuses falsos, tais como agradar ao nosso cônjuge, perfeccionismo legalista, nossos filhos, dinheiro, vingança, sucesso, reputação, conveniência e coisas assim. O arrependimento envolve confessar a Deus os modos específicos por meio dos quais nós estamos confiando em nós mesmos e adorando aos falsos deuses que entronizamos em nossos corações. Alguns elementos evidenciam o arrependimento. Primeiro, quando nos arrependemos, nós reconhecemos que pecamos primeiramente contra o próprio Deus. É a Ele que nós ofendemos. Por meio das nossas preocupações, nós coroamos alguém ou alguma coisa acima do nosso Deus. Segundo, reconhecemos nossas preocupações como o nosso próprio pecado. Arrependimento requer uma aversão ao pecado, bem como expressões sinceras de arrependimento quanto à nossa preocupação pecaminosa.
Terceiro, abandonamos nossos pecados e mudamos os nossos caminhos. Nos comprometemos com passos práticos a fim de despojarmos o pecado e nos revertirmos da justiça de Deus. Voltamos o nosso olhar dos tesouros terrenos para os tesouros celestiais, de servir coisas para servir a Deus. Estamos meditando sobre 3 ensinos sobre preocupação e como podemos vencê-la. Terceiro ensino diz que a preocupação é incredulidade, mas a solução é fé. Em Mateus 6,30, vemos também que a preocupação é pecado, pois é fruto da nossa fé fraca, da nossa incapacidade de confiarmos totalmente em Deus. Jesus diz que aqueles que se preocupam têm pouca fé. A quem nosso Senhor está falando? Aos pagãos? Não. Ele está se dirigindo aos seus próprios seguidores. Observe que Jesus não diz que eles não têm fé, mas apenas pouca fé. Portanto, quando um cristão se preocupa, a preocupação brota da pequena fé incrédula, duvidosa que reside nele. Jesus, além de proibir a preocupação, ele nos oferece também razões para não nos preocuparmos. Primeira razão, Deus preza por seus filhos, ele cuida deles e os sustenta. O Deus que faz provisões para pássaros e flores é o nosso Pai, e ele nos preza muito mais do que a eles. Se Deus supre as plantas e os animais, não cuidará ele muito mais de você, de mim, que o serve? Você não foi comprado pela morte e ressurreição do seu filho? Os pássaros e as flores não foram formados à imagem dele, porém Deus o supre. Deus não enviou o seu filho para tomar a forma de uma planta ou de um animal, mas para se encarnar como um humano. Ele não sacrificou o seu próprio filho para comprar pardais e lírios, mas a você e a mim. Segunda razão, preocupação reflete uma mentalidade de incredulidade. Jesus nos diz para não nos preocuparmos porque a preocupação caracteriza os pagãos, não aqueles que pertencem ao Pai Celestial e são conhecidos por Ele. Isso está no verso 31 até o verso 32. Gentios, idólatras, descrentes procuram coisas temporais, mas os crentes em Jesus devem viver de modo diferente. Os cristãos têm um Pai nos céus que conhece suas verdadeiras necessidades e as satisfará. Em Mateus 7,11, Jesus nos encoraja a não duvidarmos de alguns aspectos do conhecimento, da bondade e do poder de Deus para com você. Diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que estás nos céus não dará coisas boas aos que lhe pedirem? Crer na sabedoria, no poder e amor de Deus por você te liberta da preocupação e da ansiedade. John Piper, um escritor muito famoso, um pastor americano, ele diz o seguinte sobre este texto. Jesus diz que a raiz da ansiedade é fé inadequada na graça futura do nosso Pai. Quando a incredulidade consegue o controle dos nossos corações, um dos efeitos é a ansiedade. A causa original da ansiedade é um fracasso em confiar em tudo que Deus prometeu ser por nós em Jesus. Perceba a observação de Piper. A preocupação resulta quando a nossa incredulidade, a nossa fé inadequada alcança o controle dos nossos corações e que fracassamos em confiar em Deus e nas suas promessas. Terceira razão, preocupação desvia o nosso foco do reino. Devemos substituir a ansiedade por um foco crescente nas provisões e prioridade de Deus. Jesus expressa focando nas prioridades. O que ele diz aqui no verso 33 sobre buscar o primeiro lugar,
o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serem acrescentadas. O remédio para a preocupação não é a passividade ou o uso de medicação. Não estou com isso dizendo que deve parar de tomar a sua medicação. Não sou médico, até porque há consequências quando se para de fazer o uso de medicação repetidamente. O único remédio que indico para um problema espiritual é buscar ao Senhor, crer nas suas promessas e orientar a sua vida pelas prioridades dele, confiar em tudo que Deus prometeu. Em Lucas 12:32, Jesus disse aos seus discípulos: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Deus garante te dar as coisas que você realmente necessita. Em Romanos 8:32, Paulo escreveu: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Então Jesus conclui sua mensagem ao se preocupar com um apelo final: não se preocupem com amanhã. A preocupação com o futuro nos desvia das nossas responsabilidades presentes. Ela consome nossa vitalidade e nos deixa infrutíferos. Ela nos faz perder as alegrias presentes nas provisões diárias de Deus. No início eu disse que a grande ideia era o seguinte: confiando totalmente em Deus, teremos paz diante das preocupações. E é verdade. Todas as vezes que se preocupar com alguma coisa de forma demasiada, saiba que a sua preocupação é um sintoma de algum aspecto de idolatria e incredulidade remanescente no seu coração. Se isso está acontecendo, é porque há algo para o qual você está vivendo que não é o Senhor. O que você deve fazer? Primeiro, lembre-se do Evangelho. Segundo, avalie a sua fé. Terceiro, ore. Quarto, volte-se para o Senhor. Quinto, responda ao Senhor com passos de obediência apropriado. Use sua energia nas ocupações e responsabilidade de hoje, nos problemas desse dia que Deus deseja que você enfrente. Meu desejo nesta meditação é que o Senhor Jesus use tudo o que foi falado para transformar você de uma pessoa que se preocupa e é ansiosa para alguém que confia na sua graça, no seu poder. Deus em Cristo te dê discernimento e sabedoria necessária para crer na sua palavra fiel. Amém.